Há um momento na vida em que algo dentro de você simplesmente se cansa. Cansa de explicar, cansa de se justificar, cansa de disputar espaço no olhar dos outros. É nesse ponto silencioso, quase sempre depois de muito sofrimento, que uma verdade começa a nascer. Você não precisa mais viver em função de provar o próprio valor. A insegurança começa a ruir quando você percebe que o que é essencial em você não precisa ser defendido, apenas reconhecido. Carl Jung entendia isso com clareza. Para ele, a verdadeira força aparece quando o ego deixa de mendigar aprovação e começa a servir a alma. A autoconfiança não é um dom concedido a poucos. É uma estrutura interior construída lentamente, muitas vezes no escuro. Ela surge quando você decide que não vai mais reagir como sempre reagiu. Quando escolhe não entrar em discussões que drenam, não mendigar atenção que humilha, não se encolher para caber em lugares que te diminuem. A confiança cresce na calma de quem descobriu que dignidade é um estado de presença, não de aplauso. Ela não é barulhenta, não exige palco, não implora por retorno. Ela está na postura de quem sabe que pode ficar em silêncio e ainda assim continuar inteiro. Este vídeo é um convite para esse ponto de virada. Aqui, não vamos falar de frases prontas de motivação, mas de uma mudança profunda de eixo, transformar a insegurança em lucidez, a comparação em autodomínio, o medo em poder real. Não se trata de nunca mais ser afetado por críticas, mas de não ser guiado por elas. A confiança verdadeira não é a ausência de vulnerabilidade, é a serenidade de quem já não negocia sua essência. A insegurança, ao contrário, é barulhenta. Ela fala rápido, pensa demais, justifica tudo. Precisa ser confirmada e validada para existir. Mas por trás dessa fragilidade aparente, existe uma tentativa desesperada de manter controle. Controlar o que pensam, o que dizem, como te enxergam, como te devolvem o espelho. Quanto mais você tenta provar o próprio valor, mais distante fica da paz. Porque, como Jung dizia, tudo o que negamos em nós passa a ter poder sobre nós. A insegurança é justamente isso, o eco de uma parte não acolhida, o medo de não ser suficiente transformado em personagem. E antes de irmos mais fundo, se algo em tudo isso já começou a tocar a sua história, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Não é só apoio ao conteúdo, é um gesto simbólico de que você está escolhendo caminhar em direção a uma versão mais inteira de si mesmo. A partir daqui, vamos descer um pouco mais. Olhar de frente para a raiz dessa insegurança que tantas vezes você tenta disfarçar com força, produtividade e perfeccionismo. A insegurança raramente se apresenta com o próprio nome. Ela se esconde em formas socialmente aceitáveis: excesso de trabalho, necessidade de ter sempre razão, busca constante por ser produtivo, perfeccionismo paralisante. Na superfície, tudo parece força. No fundo, é medo disfarçado. Quando alguém vive reagindo a cada crítica, a cada silêncio, a cada mensagem visualizada e não respondida, o que está acontecendo de fato é uma entrega de poder. É como se dissesse ao mundo sem perceber: diga-me quem eu sou, meça o meu valor por mim. No campo simbólico, isso é uma espécie de exílio da alma. Você deixa de morar dentro de si e passa a morar no olhar do outro. A sua identidade passa a ser reflexo, nunca fonte. O resultado disso é um terreno emocional instável, ansiedade constante, autoimagem frágil, relações que oscilam entre apego e rejeição. Um elogio te eleva, uma crítica te derruba, um pequeno conflito te desmonta. É como viver em uma casa sem alicerces, tremendo a cada vento. Mas existe um ponto de ruptura, um instante que raramente é dramático, mas sempre é decisivo. O momento em que, cansado de se explicar, o ser humano se cala. Não por desistência, mas por compreensão.
É desse silêncio que nasce o primeiro traço da verdadeira confiança. Não é o silêncio de quem se apaga, mas o de quem finalmente entende que o valor não precisa ser defendido com palavras. Ele simplesmente é. A partir desse instante, algo muda na energia. Críticas começam a perder o peso que tinham, elogios deixam de ser combustível, e o olhar externo passa a ser apenas um reflexo, não mais uma sentença. Você descobre que existe poder em escolher o que merece resposta e o que merece apenas o seu silêncio. Responder é escolha. Reagir é prisão. Imagine alguém sendo criticado em público. A reação automática seria se apressar em rebater, justificar, provar um ponto. Mas a resposta consciente começa antes das palavras. É um respirar fundo, um retorno ao corpo, uma decisão silenciosa de não perder o próprio eixo. Nesse momento, a questão já não é mais como eu venço o outro, mas como eu permaneço inteiro diante disso. E é justamente aí que a autoconfiança começa a nascer. Não como postura ensaiada, mas como efeito natural de um movimento muito mais profundo, que Jung chamava de individuação. O processo de tornar-se quem realmente se é. Individuar-se para Jung é sair da vida como personagem e assumir a vida como ser. É integrar partes que antes eram rejeitadas. É deixar de viver apenas para corresponder a expectativas externas e começar a viver em coerência com aquilo que a alma sabe ser verdade. A segurança verdadeira é um subproduto desse processo. Ela não é um objetivo em si, mas um efeito colateral de alguém que parou de se trair. Quando você começa a se aproximar dessa inteireza, algo muda na forma como você se comporta no cotidiano. Você passa a notar quantas vezes por dia tenta ser compreendido por quem não está disposto a entender. Quantas vezes edita o que sente para não parecer fraco. Quantas vezes disfarça dor com ironia, cansaço com piada, vulnerabilidade com agressividade. Esses pequenos gestos formam a base da insegurança. E o primeiro passo para desmontá-la é vê-los com honestidade, sem julgamento. Não existe segurança sem autoconfronto. Você só começa a confiar em si quando encara as partes que sempre evitou. O medo de ser rejeitado, a sensação de inadequação, o ciúme, a inveja, a raiva, a vergonha. Tudo o que você esconde embaixo de máscaras volta para te controlar por trás. O treino começa em momentos simples. Antes de reagir impulsivamente, você pausa. Antes de se explicar demais, você respira. Antes de se moldar ao que esperam, você pergunta a si mesmo: isso me honra ou me esvazia? A cada pequena decisão em favor de você mesmo, uma nova estrutura interna se fortalece. A confiança não cai do céu. Ela é construída na repetição desses microgestos de lucidez. A partir de hoje, toda vez que sentir aquele impulso automático de se explicar, de justificar sua existência, de maquiar o que sente, tente fazer uma pausa e pergunte silenciosamente: estou tentando provar algo ou apenas sendo quem eu sou? Essa pergunta marca com precisão o ponto em que a insegurança começa a perder o controle sobre você. E se o que você ouviu até aqui ressoou de algum modo, escreve nos comentários: eu escolho ser inteiro. Não é apenas uma frase bonita. É uma declaração simbólica de que você está disposto a trocar aprovação por autenticidade. Porque é exatamente nesse ponto que o caminho da verdadeira autoconfiança começa a se abrir. A insegurança não nasce no momento em que alguém te rejeita pela primeira vez. Ela nasce muito antes, nas entrelinhas, nos olhares que não te validaram, nas comparações veladas, nas pequenas humilhações engolidas em silêncio. Ela nasce quando, ainda criança, você percebe que precisou merecer amor, que precisava se comportar de certa forma, ser bom, ser forte, ser quieto, ser responsável, para ser minimamente aceito. Cada vez que você se moldou para caber,
Foi aprendendo a abandonar um pedaço de si. Com o tempo, isso cria o que Jung chamou de persona, a máscara social, uma identidade construída para funcionar no mundo, para agradar, para proteger. Ela tem uma função importante. Ninguém vive sem persona. O problema é quando você passa a acreditar que é apenas ela. Aí você sorri quando quer chorar. Faz piada quando quer desabafar. Alegra o ambiente enquanto por dentro está em ruínas. Finge segurança enquanto treme. A persona, então, deixa de ser ferramenta e passa a ser prisão. O caminho de volta à confiança começa quando você percebe que não precisa representar o tempo todo. Você pode errar, pode falhar, pode ter medo e ainda assim continuar digno. A segurança não nasce da imagem perfeita, mas da honestidade com o que você é. Quando você deixa de lutar contra a sua humanidade, algo se reorganiza. A autenticidade passa a ter mais valor do que a performance. Você começa a se permitir sentir, se permitir não saber, se permitir não corresponder. Curiosamente, é nesse momento que o respeito verdadeiro começa a surgir. Porque quem é inteiro não precisa convencer, apenas existe. E essa presença, alinhada consigo mesma, tem uma força que nenhuma persona sustenta por muito tempo. Observe, as pessoas mais confiantes que você conhece não são, geralmente, as que mais se impõem, mas as que mais parecem em paz. Paz é a forma mais alta de poder. Ela não grita, não disputa, não força, ela simplesmente permanece. E é essa permanência que começa a desarmar tudo aquilo que antes te colocava de joelhos. Há um tipo de força que não se exibe. Ela não precisa vencer discussões, não precisa dominar a conversa, não precisa humilhar ninguém. É uma força silenciosa, quase invisível, mas que muda a atmosfera de qualquer lugar. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Esse despertar é o início do verdadeiro domínio de si. Dominar a si mesmo não é se tornar frio, não é endurecer o coração, não é abolir emoções, é exatamente o oposto. É reconhecer tudo o que se move dentro de você e ainda assim não entregar o volante a esses movimentos. É perceber o impulso de reagir e escolher não reagir. É sentir a raiva subindo e ainda assim responder com clareza. É notar o medo presente e mesmo assim dar um passo na direção que importa. O inseguro vive no modo reativo. Cada comentário, cada gesto, cada silêncio tem poder para desequilibrá-lo. Uma palavra torta e o mundo interno entra em colapso. Já o ser que se conhece pode até sentir o mesmo impacto inicial, mas logo surge dentro dele uma frase: "Isso não é sobre mim." Essa frase é uma muralha. Ela marca a fronteira entre o que te pertence e o que não te pertence, entre o que você acolhe e o que você devolve. O domínio de si é um trabalho de alquimia interior. Você aprende a transformar impulso em discernimento, medo em cautela, raiva em clareza. Nada disso acontece em um dia, é fruto de presença diária. Cada vez que você se observa antes de agir, está colocando mais um tijolo nessa estrutura psíquica. E essa estrutura é o que permite atravessar as tempestades da vida sem perder o centro. Quando alguém tenta te provocar, o objetivo é simples: tirar você do eixo, fazer você provar, gritar, discutir, descer de nível. A insegurança cai na armadilha, a confiança não. Quem se domina sabe que nem tudo merece resposta, e quando o silêncio vem da clareza, ele é a resposta mais poderosa que existe. A maioria das pessoas acredita que confiança significa não sentir medo, mas isso é ilusão. A segurança verdadeira não nasce da ausência de medo, e sim da capacidade de seguir em frente mesmo na presença dele. O medo é um instinto. Ele protege, alerta, preserva. O problema não é sentir medo, é deixar que ele conduza sua vida. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. O medo reprimido se torna um tirano silencioso.
Se disfarça de procrastinação, de perfeccionismo, de autossabotagem. Te convence de que está te protegendo, quando, na verdade, está apenas te mantendo pequeno. Quando você decide olhar para o medo sem fugir, algo muda. Ele deixa de ser monstro e se torna mensageiro. A diferença entre quem anda e quem paralisa está na forma como se relaciona com essa emoção. O inseguro vê o medo como prova de incapacidade. O confiante o enxerga como evidência de expansão. Se o medo apareceu, é porque uma fronteira está sendo tocada. O medo aparece quando a alma está prestes a atravessar um limite que o ego não conhece. É a mente resistindo a uma mudança que lá no fundo você já escolheu. Toda vez que você age, apesar do medo, dá uma opinião sincera, se posiciona, se expõe, tenta algo novo, uma nova estrutura se forma dentro de você. A mente aprende aos poucos que é possível caminhar sem garantias absolutas. O medo deixa de ser dono e passa a ser consultor. A insegurança tenta eliminar o medo antes de agir. A confiança entende que a vida real não oferece certezas, oferece caminhos. O primeiro passo quase sempre é dado com pernas trêmulas. Agora faça uma pausa. Olhe para dentro com sinceridade e pergunte: de que medo eu ainda estou fugindo? Medo de falhar? De não ser suficiente? De ser rejeitado? Não julgue, apenas observe. Esse reconhecimento já começa a dissolver parte do poder que o medo tem sobre você. E se essa reflexão tocou alguma coisa aí dentro, escreva nos comentários. Eu não fujo do medo, eu o transformo em força. Essa frase não é mágica, mas é um compromisso simbólico com um novo posicionamento diante de si mesmo. Na superfície, parece apenas uma questão de reação. Alguém faz algo, você responde. Mas entre reagir e responder, existe um abismo. E é nele que mora a diferença entre a insegurança e a verdadeira autoconfiança. Reagir é permitir que o mundo dite o seu estado interno. Responder é agir a partir do centro e não do impacto inicial. Reagir é automático, instintivo, movido pelo ego. Responder é escolhido, consciente, guiado pelo self, esse núcleo profundo que Jung descrevia como o centro organizador da psique. Por trás da maior parte das reações desproporcionais, existem feridas antigas pedindo atenção. Quando alguém te critica e você se defende com urgência, muitas vezes é a criança que precisava de aprovação. Quando alguém te ignora e você implora por presença, é a antiga sensação de não ser visto que desperta. Quando alguém te rejeita e você se humilha, é o medo velho de não ser digno que assume o comando. Quando você começa a observar tudo isso com consciência, algo fundamental acontece. Você deixa de ser refém do passado. Responder nesse sentido é um ato de maturidade. É dizer: eu sinto tudo isso, eu reconheço tudo isso, mas eu escolho agir de outra forma. Cada vez que você não cai na reação automática, você prova para si mesmo que tem comando. E a confiança nasce daí, não de nunca tremer, mas de saber que mesmo tremendo, você não abandona a si mesmo. Com o tempo, os mesmos eventos que antes te derrubavam passam a te revelar. O provocador vira mestre involuntário. O conflito vira espelho. A dor vira material de crescimento. A paz, então, deixa de ser um estado raro e se torna uma escolha. Você percebe que pode preferir estar em paz a estar certo. Pode preferir preservar seu centro a vencer uma discussão. E essa escolha não te enfraquece, te eleva. Jung via isso como um sinal claro de individuação, quando o ser humano deixa de viver em reação ao mundo e passa a viver em coerência com a própria essência. Existe um ponto na jornada em que a solidão deixa de ser ameaça e passa a ser território sagrado. Não é mais ausência, é presença. Não é mais vazio, é espaço. É nesse lugar interno, silencioso, que nasce a autoconfiança que não depende de aplausos.
A confiança de quem consegue estar consigo mesmo sem tentar fugir o tempo todo, de quem faz as pazes com o próprio silêncio, com os próprios pensamentos, com a própria verdade. Jung dizia que o processo de se tornar quem se é exige períodos de recolhimento, não necessariamente isolamento físico, mas uma retirada simbólica do barulho externo para escutar uma voz mais profunda. É nessa escuta que você descobre algo simples e revolucionário. Você é suficiente. Quando você aprende a estar bem com a própria companhia, ninguém mais pode usar a sua solidão como ameaça. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, deixa de mendigar presença, deixa de permanecer em ambientes que roubam sua paz. A partir desse centro, tudo muda. As críticas não te definem. Os elogios não te inflacionam. As rejeições não te destroem. Você entende que tudo isso faz parte do movimento da vida, mas não do seu valor essencial. Poucas coisas revelam mais maturidade do que a capacidade de escolher a calma quando o ego quer brigar. É uma das expressões mais altas de segurança interior. Saber que há batalhas que não precisam ser travadas, provocações que não merecem resposta, silêncios que não precisam ser quebrados. Quando você passa a viver assim, a vida deixa de ser arena e se torna escola. Os encontros deixam de ser ameaça e se tornam oportunidade. Os desafios deixam de ser castigo e se tornam iniciação. Essa é a autoconfiança de que Jung falava. Não um personagem blindado, mas um ser humano inteiro, consciente de suas sombras, conectado ao seu centro, guiado por algo mais profundo do que o ego. Se, ao longo desse vídeo, algo em você despertou, um desejo de se centrar, de se conhecer mais, de caminhar com mais serenidade, saiba que isso não é acaso. É a sua própria essência te chamando de volta para casa. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos, semana após semana, pelos caminhos da psicologia profunda de Jung e pela transformação silenciosa da alma. E para selar esse compromisso consigo mesmo, escreva nos comentários: eu escolho a calma como a minha força. Que essa frase se torne uma âncora interna nos dias difíceis, porque no fim, ser a pessoa mais confiante que você conhece não é sobre ser maior que os outros, é sobre ser inteiro dentro de si.